Olá, hoje nós estamos aqui com o Café com Angelina, na casa de uma pessoa que foi professora durante muitos anos. Ela alfabetizou mais muitas pessoas de nossa cidade e até mesmo de outras cidades. Eu fui aluna e tenho o maior orgulho em dizer que ela me alfabetizou. Eu tenho até fotos com ela me entregando a cartilha do ABC na época. Sabe de quem eu estou falando? De uma aluna do antigo Colégio Dispensário São José. Aliás, ela é quem vai contar, eu não sei nem se era na época Dispensário São José. Ela vai contar também algumas histórias de lá, vai descrever como era aquele local que este ano de 2025 fez 100 anos, o Dispensário São José. Essa escola de referência onde tantos educadores saíram de lá. Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de Alice Rosa, minha professora, a quem eu tenho tanto orgulho. Dona Alice, como é que a senhora está? No momento, eu estou bem. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente, trouxesse um pouco das suas lembranças da época que a senhora viveu lá no Dispensário São José. Aquele colégio, aquele local tão maravilhoso. A senhora também estudou lá, não foi? Estudei. E nas nossas conversas, a senhora sempre falou assim, das partes internas de lá, como era aquele local tão bonito, tão maravilhoso. E eu queria que a senhora descrevesse para a gente como era aquele, eu nunca esqueço, aquele quarto de lenha. Quarto de lenha, quarto de engomar. Eita, que beleza, sim. Você quer que fale, né? Fale. Olha, a primeira parte, aquela que dá para a Avenida Chateaubriand, ali ficava o local onde as freiras conviviam, né? A capela, parlatório, o dormitório, uma sala de recreio e estudo delas, que era de 1 às 2 horas. E tinha outra sala, assim, que elas sentavam para escrever, para as necessidades, né? Aí ali era o aposento das freiras. E descendo um terraço, aí ficava o dormitório da gente, e tinha as meninas, quem trabalhava e quem vivia lá. Logo após tinha uma sala onde a gente à noite se reunia para escrever, preparar lições que a gente estudava. E também, quando as freiras fechavam os aposentos, então a gente ali pegava o baralho, dominó, aí jogava até às vezes meia-noite. E a cozinha era vizinha, a gente ia, preparava lanche, vinha lanchar, mas isso as freiras não tinham conhecimento, né? Porque elas já estavam dormindo e a gente fazia essas coisas, né? Isso à noite. No dia a dia, quem estudava, cada qual tinha a sua tarefa, né? Vamos dizer. Uma cuidava assim, era responsável pela capela, outra pelo parlatório, no caso que era a sala de visitas, e uma menina que entrava no dormitório das freiras, refeitório, às vezes, né, para fazer limpeza, que a gente não tinha, não entrava. Só assim, a menina para fazer uma limpeza aí entrava. Logo descendo, era o nosso dormitório, uma saleta onde de noite se reunia, jogava, estudava. Logo após a cozinha,
o nosso refeitório, uma sala, que era a sala de catecismo das crianças, e logo após era a despensa, um quarto que era tido como quarto de engomar, e o outro era chamado quarto da lenha, porque na época o fogão era muito grande, assim, um fogão grande, eu digo assim, de ferro, né? Não sei o nome certo, mas era de ferro. E esse fogão na cozinha era grande, cozinhava com lenha. Era com lenha. O rapaz cortava tudo assim, um pedaço, e cozinhava com lenha. Ali era o quarto da lenha. Logo depois do quarto da lenha, a lavanderia, que era onde lavava a roupa da gente e das freiras. Seguindo do lado esquerdo de quem entra, quem vai, era o pátio com as mangueiras, o abrigo das velhinhas, duas classes, né? Ali naquele portão grande ficavam duas classes, a classe dos pequenininhos, que era chamado Jardim da Infância, e o ambulatório, que era assim, tinha consulta acho que 15 em 15 dias, né? E logo ficando para o lado, tinha uma classe e a parte de cá, que era da gente, refeitório, cozinha, aquela coisa toda. E na frente, lá no final, era o abrigo das velhinhas. Lá tinha o dormitório das velhinhas, o refeitório e uma sala de espera. Assim, quando chegava a família delas, né, aí recebia ali. Isso do lado esquerdo. Do lado direito era o local que pertencia a gente, já era do lado das freiras, né? Aí vinha lavanderia, quarto da lenha, quarto de engomar, sala de catecismo, despensa e cozinha. E uma sala de a gente estudar, às vezes até, quando termina de estudar, jogar, e o nosso dormitório. E tinha também uma capela lá, não é? Lá na parte, assim, a gente subia um terraçozinho, então ali, do lado direito de quem vinha do lado de cá da cozinha, tinha um quarto que era chamado chambre, que Sim. era das freiras, né, para a recreação delas, né, almoçava às 11h30, as freiras, né, até meio-dia, iam para a capela, faziam oração e vinha para aquela sala, que era uma sala assim de recreação delas. Ali, quem tinha trabalhos manuais assim, levava, faziam leituras, assim, isso era de 12h30 a 1h30, que 2 horas elas iam para a capela, as freiras, né, fazer oração. E depois que saía da capela, cada qual seguia a sua rotina do dia a dia. Sei. E isso foi, assim, que ano? Assim, eu não lembro o ano que eu cheguei, porque, certo. assim, meus pais moravam na rua da frente, e as freiras nessa época não andavam sozinhas, não sei hoje. Então, sempre elas iam para Recife com uma menina, que não podia, não andavam sozinha. E ia na classe, pedia, que nessa época a professora, logo no início que eu cheguei, era a dona Ana, aí pedia uma menina para no outro dia acompanhá-la para Recife. E eu acho que me acharam comportada. Então, eu vinha. Então, quando se ia para Recife, por exemplo, amanhã, hoje dormia lá, porque o ônibus passava assim muito cedo. Antes de, acho que 5h30, por aí, né? Aí, então, eu dormia lá, porque ficava mais fácil para vir de casa para lá, né? Então, eu dormia lá. E com esse dormido, eu fui ficando, até passei a viver lá, que minha mãe dizia assim,
ela vive no dispensário. Eu não dei ela às freiras. Minha mãe dizia muito isso. E aí eu cresci, né, nesse tempo eu era bem nova, cresci, ia para Recife com a freira, acompanhava. Em casa tinha o jardim da infância. De manhã eu tomava conta com a freira do jardim da infância, na época que era chamado, eram crianças de 3 a 5 anos. E fui ficando e cresci no dispensário. Então, passei a estudar no Santa Cruz, me formei em professora e naquele dia a dia fui vivendo. Aí depois vem o casamento, o namoro, né? O casamento. E eu fiquei noiva, tudo, e me casei. E constituí uma família. Voltando ao dispensário São José, eu queria que a senhora falasse para a gente dos santos que eram comemorados lá, as festas que tinham, porque lá eu lembro que a senhora falou para mim que comemorava, parece que o Natal e algumas datas como Santo... O fundador das freiras, né? No caso, o Natal era comemorado, né? A noite do Natal havia missa. E nessa época era Irmã Barbosa, Irmã Ângela e Irmã Luísa. Então, Irmã Ângela organizou um pastoril, nunca visto assim, tanto que acabou e não se viu mais. Era um pastoril dramático. Dramático. Era fazia na noite de Natal, havia esse pastoril, e se tivesse uma festa, uma coisa, nós saímos assim para outros lugares, para Limoeiro, uns lugares que a gente foi. A freira, que era a Irmã Ângela, era uma mineira muito assim, inteligente e gostava de tudo muito bem feito. E as invenções do pastoril, assim, outras festas comemorativas. Eu sei. Eu queria que a senhora falasse como assim esse pastoril dramático era. Pastoril dramático apresentava o nascimento de Jesus, Certo. Com as jornadas, muito bonito, nunca visto. Nunca visto, não, realmente. Ninguém, eu não, só se viu lá, muito bonito. A gente foi para Limoeiro fazer essa apresentação. A apresentação foi para um engenho que era chamado Calvacante, que era de, se não me engano, era de Otávio Guerra, não tenho muita lembrança, mas foi apresentar lá. Foi também se apresentar no Teatro Santa Isabel. Era um pastoril dramático, lindo, né? Aquele pastoril contava o nascimento de Jesus, a apresentação do menino Jesus no tempo, era dramático. Tinha as jornadas, Sim. Mas tudo em parte assim, dramático, né? Apresentava o nascimento de Jesus, assim, por etapas, e apresentando as jornadas. Certo. As jornadas era como? Como era assim essa Assim, jornada? um pastoril comum com o Partido Vermelho e o Partido Azul. Sim, é. E a apresentação da Diana. Era um pastoril dramático, não era esses pastoril que é só chegar e cantar, era dramático. Tinha o nascimento de Jesus, a morte da Diana e a parte do demônio, que era assim, que quando aparecia o demônio, tinha um jogo de luz e um fogo, que era um material que quando acendia, que o demônio aparecia, aquele fogo explodia. Que coisa, era já muito naquela bonito, época. O pastoril, nunca visto. Nunca visto. Não, era muito bonito. As jornadas, tinha a morte da Diana, tinha a apresentação do menino Jesus no templo. Era um pastoril dramático, não era esse pastoril de você chegar, ouvir as jornadas, não. As jornadas eram por etapas, mas apresentando um tema.
Quando tinha essas datas comemorativas, então tinha também uma mesa muito farta, não era? Que ele fazia. Por exemplo, as festas delas lá, uma das maiores festas era o dia de São Vicente de Paula, que era o fundador delas. Então, nessa festa, era aquele dia festivo. A gente passava um dia festivo, tinha vamos dizer, um almoço diferente, uma roupa diferente, a gente ganhava presentes naquele dia de São Vicente de Paula. Era um dia grande, assim, porque era o dia do fundador das Irmãs de Caridade, era São Vicente de Paula e Luísa de Marilac, são os fundadores. São os fundadores. E nessas datas desses santos, aí era comemorado? Era comemorado. O dia de São Vicente era assim um dia grande, que a gente, aí tinha missa, tudo da gente naquele dia era diferente, a gente ganhava roupa, presentes, eu sei, no geral. Tinha missa e era um almoço diferente. Era uma celebração grande. Era uma celebração, né? Do fundador da ordem delas. Da ordem delas. Que era a ordem delas? Era Irmãs de Caridade de São Vicente de Paula e Luísa de Marilac, os fundadores. Sim. Eu queria que agora a senhora falasse um pouco da sua história como educadora. Isso. Eu fiz antigamente chamava, né, primário, não é? Fiz o primário lá, aí passei para eu e mais outras, né? Então, eu fui para o Santa Cruz, quando eu terminei o primeiro grau menor, aí fui para o Santa Cruz, que no caso era o normal rural. Sim. Fui para o Santa Cruz, as outras meninas foram para o Pio X, eu fui para o Santa Cruz. Fiz o normal rural, aí eu já ensinava os pequenininhos, que chamava Jardim da Infância. E a irmã Barbosa, que era a diretora, ela tinha assim um gosto muito grande pelos pequenos, então tinha de manhã e à tarde. Não que fosse separação, porque tinha os que pagavam e os que não pagavam, mas era assim, de manhã fez uma classe com aqueles pais que podiam pagar, né? Sim. E à tarde tinha os que não podiam pagar. Não havia separação, o mesmo programa, a mesma sala, o mesmo sistema, era apenas assim. Tinha os que podiam pagar, já era uma ajuda para a casa lá das freiras, né? E os que não podiam pagar, tendo os mesmos professores, eu ensinava às vezes de manhã, às vezes ensinava de tarde. A freira que ensinava no jardim de manhã, ensinava de tarde. Não tinha separação porque era o pobre e os que pagavam não, era apenas assim. Quem tinha uma situação, os pais que tinham uma situação financeira melhor, então eles pagavam, que era uma ajuda. No caso, a senhora ensinava? Ensinei um e outro. Eu ensinava de manhã, às vezes eu ensinava lá no dispensário. Eu ensinava de manhã. Na época, a diretora era a irmã Barbosa. Tinha a irmã Barbosa, a irmã Ângela, que era uma mineira danada mesmo, de inteligente, de arranjar tudo. Esse pastoril que ela fez, que era dramático, em canto nenhum nunca se viu esse pastoril. Porque só quem tinha era ela. Ela tinha, né? Então, de manhã eu ia para o Santa Cruz, estudava, e de tarde eu ensinava. Se eu estudasse de tarde, ensinava de manhã. Agora, tinha outra parte do abrigo, dos velhinhos. Sim, né? Eu não lembro assim quantos velhinhos, quantas velhinhas tinha. No começo, que eu não estava, disse que tinha velhinhos, mas só que, não sei o porquê, e ficou só velhinhas, as velhinhas, né? Tinham o abrigo delas, elas
tinha tudo certinho na hora, as camas, tudo arrumadinho, tudo bem arrumado. E tinha a escola externa, né? A que frequentia, tinha as professoras. Sim. Uma outra coisa também que eu achei muito bonito foi que a senhora disse que até hoje, né, que já está aposentada há algum tempo, mas a senhora disse que era uma coisa que a senhora poderia até voltar hoje a trabalhar e a lecionar e a alfabetizar. Eu comecei a ensinar muito cedo. Assim, adolescente, vamos dizer. Sim. A freira tinha o jardim da infância, que era chamado, acho que de manhã, que eram os que pagavam, eram separados não porque pagavam, eram separados porque dava 2 turmas. Então tinha uma turma de manhã e uma turma à tarde. Eu, às vezes eu ensinava de manhã, ensinei muito mais de manhã, porque de tarde era a aula lá no Santa Cruz. Quando não era aula, eu ficava no jardim. E à tarde era a mesma coisa, a freira ficava no jardim com uma menina para ajudar, porque as freiras tinham aqueles horários delas, né, hora de isso, aquilo. Então, tinha uma menina, no caso, que ficava no jardim para auxiliar a freira que dava aula. Então, de manhã, a gente sabe que os pais que pagam, eles são exigentes. Naquela época, como era exigente? Os pais pagavam. Agora, o programa era o mesmo. O programa que a gente dava de manhã no Jardim da Infância, como chamava. E o mesmo programa era à tarde. Não havia diferença, só era separado porque não dava nenhuma turma, e a gente sabe que os pais que, naquela época, os pais pagavam, eles achavam-se assim, muito direito porque pagavam. Mas o programa eu ensinei em um e em outro, não havia diferença, o programa era o mesmo programa de ensino. Sim, também lá tinha, além do abrigo dos idosos, elas também tinham a parte que fazia, tinha a parte de curativos. Tinha um ambulatório. Doutor Inaldo, que era um médico daqui, atendia lá uma vez por semana. E assim, tinha um número de pessoas, atendia, eu não me lembro se era de 15 em 15 dias ou se era toda semana. O ambulatório ficava ali tem aquele portão de entrada lá da escola, de quem entra era do lado direito. O ambulatório atendia, eu não lembro assim se não era todo dia, tinha os dias da semana que atendia os doentes que vinham. E lá também tinha os velhinhos internos, né? Isso. E também tinha lá, tinha animais lá também, não era? Elas tinham galinheiro, tinha um galinheiro e tinha porcos. Tinha porcos, não era assim, isso? No começo, assim, eram os porcos, e passava um muro, era o galinheiro. Sei, mas não tinha nenhuma vaquinha que dava leite? Não, vaca não. Dona Alice, que mensagem a senhora deixa assim para seus ex-alunos e para a humanidade? Que mensagem a senhora nos deixa assim, nos dá? A mensagem assim que eu deixo é que eu fiz uma coisa que eu gostava. Eu me sentia assim, realizada numa sala de aula. É tanto que hoje eu digo assim às minhas meninas, eu digo, se eu fosse para uma sala de aula hoje, eu ainda dava conta. As meninas dizem, não mãe, os meninos hoje são muito danados, a senhora não dava não. Mas eu acredito que eu dava conta de uma sala de aula. Muito obrigada, Dona Alice. E a gente está aqui tomando, não é, o nosso café com Angelina. Então,